Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as últimas notícias da última semana, quer dizer, as principais notícias da última semana. E antes de a gente começar esse vídeo, eu te convido para conhecer a minha marca de roupas, o link está na descrição. E a gente já começa esse vídeo quente com o incêndio que teve no Hot Park. Eu posso brincar com isso porque ninguém se feriu. Então se ninguém se feriu, eu tô autorizada a fazer um trocadilho sem graça. Nessa quarta-feira, um incêndio muito grande que assustou um monte de gente no Hot Park. Pra você que não conhece o Hot Park, ele fica em Rio Quente e ele é um resort que usa das águas termais que tem por ali, que são águas quentes que chegam até 38 graus, pra fazer as piscinas ali do resort. O incêndio começou ali numa mata, por perto do parque, e acabou indo pro telhado de um restaurante do parque, que era de palha. E palha pega fogo muito rápido, e aí o fogo acabou tomando conta ali do restaurante e acabou explodindo uma parte ali do restaurante que tinha gás. Assustou muito as pessoas, porque o parque tava aberto na hora, e as pessoas saíram correndo. E agora você se imagina nessa situação com um monte de gente, com criança, com gente mais velha, idosa. É realmente de se surpreender que ninguém tenha se machucado. Às vezes nem por causa do incêndio, mas sim porque a galera começa a entrar em pânico, sabe? Começa a correr e às vezes as pessoas podem se machucar por causa disso. Mas não, deu tudo certo, quer dizer, depois de dar tudo errado, deu tudo certo. Conseguiram controlar o fogo e ninguém se machucou. E assim, eu gostaria de dar realmente os meus parabéns para a brigada de incêndio que conteve isso, porque poderia ter sido uma desgraça muito maior. E a gente também teve o Jeffrey Bezos, o homem mais rico do mundo, indo pro espaço num foguete de pinto. Pronto, acabou a notícia. É literalmente só isso, assim, ele não foi nem pro espaço, né? Quando eu falo ele foi pro espaço, parece que é super legal, não, ele só foi no foguete, ficou a uma altitude que eles consideram já que você tá no espaço, que você pode ser considerado já um astronauta, e desceu. Assim, o que tem de importante nisso, que tá todo mundo falando, é que essa é a primeira viagem pro espaço que tem a tripulação feita de 100% de pessoas civis. Ou seja, pessoas normais como eu e você, se nós fôssemos bilionários. Não teve nenhum astronauta, de fato, profissional que fez faculdade de astronauta. Eu não sei o que você tem que fazer exatamente pra ser um astronauta profissional, mas que teve ali, né, o estudo e passou por todo o treinamento pra ser um astronauta. Não, pessoas normais foram. O voo teve o homem mais rico do mundo e também teve a pessoa mais velha a ir pro espaço e a mais nova a ir pro espaço também. Todo mundo junto ali no mesmo foguete de pinto. E assim, o que isso teria de especial é esse fato do voo ser feito por pessoas civis, que muita gente acha que isso faz com que esteja mais próximo, cada vez mais próximo, de pessoas normais irem pro espaço. Mas eu gostaria de lembrar que são pessoas normais que são bilionárias. Ou então que foram sorteadas, que nem foi o caso do menino de 18 anos que foi. Ele foi meio escolhido aleatoriamente pra ir na viagem pro espaço. Então assim, pode ser realmente que daqui a pouco bilionários estejam indo pro espaço e tal. Eu e você, difícil, né? Difícil, assim, de chegar, viu? Difícil. Mas assim, nunca diga nunca, mas difícil, né? Então por isso essa notícia me deixa meio assim, tá bom, o cara mais rico do mundo foi pro espaço. Tá, se alguém poderia ir pro espaço, com certeza essa pessoa seria a pessoa mais rica do mundo. A pessoa mais rica do mundo é exatamente a pessoa que pode fazer tudo no mundo. É a pessoa que basicamente que manda no mundo, porque a gente sabe que quem manda no mundo que tem dinheiro, né? Então assim, se alguém podia ir, era ele, né? Então, que bom que ele tá exercendo todos os direitos dele de pessoa rica, de fazer tudo o que ele quer. Que bom, sei lá. Mas com essa notícia eu gostaria de deixar você com essa teoria da conspiração. Os bilionários estão investindo em ir pro espaço. Jeff Bezos tá indo pro espaço. Aquele outro cara do Tesla, que eu esqueci o nome dele agora, que é meio babaca, Elon Musk, tá indo pro espaço também, fazendo todo o negócio dele lá pra ir pro espaço. Quer colonizar Marte. Porque eles sabem que a Terra tá com data de validade, que aqui já tá começando a ficar meio cagado. O aquecimento global já basicamente chegou em níveis em que é irreversível. Tô sendo pessimista, tá? Mas é que basicamente já chegou nisso. Então eles estão fazendo tudo isso pra eles se mandarem pro espaço quando for necessário. Fiquem aí vocês com essa teoria da conspiração e é por isso que eu digo que não ter filhos atualmente é uma decisão muito inteligente, porque você não vai ter direito pra mandar os seus filhos pro espaço.
E oficialmente as Olimpíadas de Tóquio começaram. No meio da pandemia, né, a gente vai ignorar esse fato, né, tudo bem. O Comitê Olímpico cagou, que a gente tá no meio de uma pandemia, mandou ter Olimpíada de qualquer jeito, e tudo bem, teve Olimpíada. E a gente já teve as nossas primeiras polêmicas da Olimpíada. E a primeira é basicamente uma aula de como se começam fake news. Então, uma grande preocupação nessa Olimpíada é fazer tudo ser o mais ecologicamente correto possível. A eletricidade vem de fontes renováveis, até a tocha da Olimpíada, ela é feita de resíduos de alumínio, para ser uma coisa mais reciclada. As medalhas todas são de material reciclado também. E as camas também. As camas dos alojamentos dos atletas foram feitas de papelão. Tipo papelão mesmo, dá pra ver que é papelão. E aí, o que acontece? Um cara chamado Paul Shelimo, ele fez uns stories engraçadinhos. Ele é um corredor da equipe de longa distância dos Estados Unidos. E ele é conhecido assim por ser um cara bem humorado, sabe? Faz piadinha e tal, haha, humor, piadas. Fez uma piadinha nos stories dele, falando que a cama era uma cama antissexo. Porque ela era de papelão, né, e tal, daí não dava pra galera, né, transar. Fez a piadinha ali. A maioria das pessoas olhou aquilo e falou, hahaha, Paul, como você é engraçadinho. Mas algumas pessoas viram aquilo e falaram, meu Deus, fizeram camas antissexo. E a partir daí o negócio foi tomando uma outra proporção, porque começou a sair em jornais que as Olimpíadas tinham cama antissexo e o negócio foi indo. Chegou ao ponto da conta do Twitter dos Jogos Olímpicos oficial agradecer um ginasta que gravou um vídeo mostrando que não era verdade que a cama era antissexo, porque dava pra pular na cama e tal. Gravou lá o vídeo, postando no Twitter, pulando na cama e tal. Fiquei até preocupada, porque pulou na cama muito. E a cama, assim, tudo bem, a cama é resistente, ok, provou pra gente, mas ela ainda é uma cama de papelão. Até quando é cama de madeira não dá pra pular muito desse jeito não, porque eu, quando era criança, já quebrei uma cama de madeira exatamente desse jeito que ele tá fazendo. Então não confio em nenhuma cama pra pular desse jeito. Muito menos uma de papelão. Mas tudo bem, provou que a cama tava inteira e tal, que não era uma cama antissexo. Mas até aí a notícia já se alastrou e eu aposto que tem um monte de gente achando ainda que a cama é antissexo. Por que eu tô falando antissexo? Eu não sei. Mas eu gostaria de falar uma coisa pra vocês que só me ocorreu agora, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Vocês já imaginaram como que não deve ser, que a galera não deve transar nas Olimpíadas? Porque assim, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falava, é um evento esportivo muito grande, muito famoso e é, assim, um dos momentos, assim, mais importantes da carreira de atleta dessas pessoas que vão pra lá, né? Assim, é o evento que te dá mais nome, mundialmente conhecido e tal. Só que eu nunca tinha parado pra pensar que é todo mundo super jovem, sabe? Todo mundo tá lá, atleta, no auge do corpo, sabe? Da capacidade física deles e tal. E uma galera nova, de todos os lugares do mundo. Se você viaja, você sabe como é esse clima, assim, de todo mundo viajando. Uau! Sabe? Deve ser, você viajar pra Olimpíada, deve ser uma coisa muito parecida com uma viagem do terceirão, sabe? Claro, com responsabilidade, porque todo mundo precisa estar bem e tal, né? Pros Jogos Olímpicos. Mas assim, os Jogos Olímpicos são um pequeno momento, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas existem até alguns técnicos que eles pedem pros atletas e tal ficarem de abstinência antes das competições, sabe? Falar, não transem, não façam nada do tipo antes da competição, porque eles acreditam que pode interferir ali, né, com o rendimento da pessoa no jogo, no esporte. Não sei se isso tem nenhum embasamento de fato científico ou não. Eu sei disso porque eu tenho uma amiga que era casada com um cara que tinha dessas. Ele competia e coisa de tipo uma semana antes, um mês antes, assim, às vezes não podia rolar nada. Então eu sei que existe isso, não sei se é verdade, se tem alguma comprovação, se funciona de fato pra alguma coisa, só sei que tem gente que faz isso. E, já que a gente tá falando de Olimpíada, a gente teve mais uma polêmica nessas Olimpíadas que acabaram de começar, né, pelo andar da carruagem, a gente vai ter muita coisa ainda. A equipe feminina da Noruega de handebol de praia foi multada em mais de 9 mil reais. E aí você pode se perguntar, por quê? Por que elas fizeram? Se elas tomaram alguma coisa, doping, caiu no exame de doping, o que possivelmente pode ter acontecido? Elas escolheram não usar a parte de baixo de biquíni, que é a tradicional vestimenta, o uniforme da equipe de handball, e colocaram ali um shortinho, literalmente só isso. Cada uma das jogadoras foi multada em 150 euros, totalizando aí 1.500 euros, né, pra todo mundo e tal, daí mais ou menos uns 9 mil reais, pouquinho mais de 9 mil reais. A própria Federação de Handball da Noruega já tinha falado pras meninas que elas poderiam usar o que elas se sentissem mais confortáveis, que eles iriam arcar, seja lá com qualquer multa que fosse, eles pagavam.
Isso já é uma coisa que se fala tem um tempo desses esportes de praia. Várias jogadoras já vieram falando como elas se sentem super desconfortáveis de ter que usar ali um negócio que é muito curto, porque elas estão se mexendo, elas estão caindo, elas estão, né, enfim. E você acaba sexualizando demais o negócio que é pra ser sobre um esporte. Elas não estão ali pra isso. E é aquela coisa, né, assim, eu sou a favor de terem sim regras de uniforme pras coisas, tipo, pra esportes e tal, pra você conseguir ter uma padronização das coisas, né, pra ficar justo pra todo mundo. Então, assim, uma regra de padronização não é pra você expor mais o corpo das pessoas, é pra fazer com que elas se sintam mais confortáveis e que seja justo. Pô, o negócio é justo. Elas não têm nenhuma vantagem contra nenhuma outra pessoa se elas estão usando um shortinho. Quer dizer, na verdade elas têm um pouco, né, porque elas estão se sentindo com certeza mais confortáveis que as outras meninas do outro time. Então, realmente, de fato, algumas vantagens elas têm. Que não deveria ser essa vantagem, né? Todo mundo deveria poder ali escolher alguma coisa dentro de um negócio. E é aquela coisa, né? Se os homens precisassem usar uma partezinha de baixo de biquíni, eu nem ia falar nada. Eu ia falar assim, bom, é justo, todo mundo tá tendo que usar, não é mesmo? Mas não, é só as mulheres que têm que usar a partezinha minúscula de biquíni. Agora vocês imaginam só os homens competindo com a mesma roupa que as mulheres são obrigadas a competir. Mas é isso, é assim que se muda as coisas, né? Assim, a gente vai usar mesmo, a gente vai pagar a multa e que mais times encarem isso pra gente de fato conseguir mudar os negócios, pra fazer as meninas se sentirem mais confortáveis. E a gente entender, né, que esporte feminino não precisa de peito e bunda. Pra quê? Pra que vocês vão fazer isso com as meninas? Quer ver peito e bunda? Vai no RedTube, vai no Xvideos. Não precisa assistir o jogo da Olimpíada. Que regra idiota só pra deixar as meninas constrangidas. E agora uma notícia bem legal da Argentina, tá? Foi reconhecido como trabalho, oficialmente, o trabalho materno na Argentina. E o que é que isso significa? Eles fizeram essa nova regra para poder dar direito de aposentadoria a mulheres que muitas vezes não conseguiram ter todos os anos ali para se aposentar, não conseguem ter uma aposentadoria porque elas largaram o emprego que elas têm para serem mães. Ou então que ficaram ali alguns anos paradas no mercado de trabalho. Isso não significa que essas mulheres vão receber enquanto elas estiverem fazendo isso, mas sim que elas vão conseguir se aposentar usando isso como tempo de trabalho. Isso é uma ideia de uma teórica feminista chamada Silvia Federici. Ela fala sobre como o trabalho doméstico e a criação das crianças é um trabalho essencial pra gente manter a nossa sociedade funcionando. Só que ele não é um trabalho que entra na lógica capitalista de exploração. Então essas mulheres exercem esse trabalho, que é um trabalho que você não tem férias, você não tem direitos, você não tem folga, e você não é remunerada por isso, você não tem aposentadoria. Isso te coloca numa posição de vulnerabilidade, né? Se você não ganha dinheiro numa sociedade capitalista, dinheiro significa poder, significa liberdade, significa muitas vezes você poder sair de uma situação de desvantagem, de um relacionamento abusivo. Então ela defende que esse é um trabalho que deveria ser remunerado, já que você está produzindo para a sociedade, mas não, né, na lógica de exploração capitalista. É claro que assim, isso não tá entrando exatamente nessa regra, né? Porque elas não vão receber por esse trabalho enquanto elas estiverem exercendo ele, mas sim que elas vão conseguir se aposentar. Mas é uma notícia muito legal e várias mulheres já vão ser afetadas por isso, já vão conseguir o direito de se aposentar por causa dessa nova regra. É legal ver que pelo menos tem alguns lugares, né, de vez em quando dando pequenos passos pra frente, apesar de aqui a gente tá meio, né, assim nessa. Existem lugares que estão dando passos pra frente. É bom a gente ver essas coisas, né, se sentir um pouquinho mais otimista. E agora uma notícia da Luísa Mel que nada tem a ver com o trabalho dela com os animais. Essa semana ela confirmou que ela tá se divorciando, porque acabou de pedir o divórcio do agora, então, né, ex-marido dela, Gilberto Zaborowski. Algo do gênero, nunca sei pronunciar essas coisas direito. E ela falou de uma violência que aconteceu com ela no final do ano passado, que ela não conseguiu superar e que é um dos motivos pelos quais ela tá pedindo divórcio. Pausa pra essa história, tá? O dermatologista da Luísa chamou ela lá, falou, ó, tem um negócio novo aqui pra você fazer, não é nada demais, não é nada invasivo, que eu sei que você não gosta dessas coisas, né, muito artificial, muita coisa assim, não é demais, é um laserzinho só. Vem aqui no meu consultório que eu faço pra você e tal. Ela chegou lá e tal, foi fazer o laserzinho, e ele falou assim, eu vou te sedar, tá, vai ter uma anestesiazinha, né, pra você não sentir nenhuma dor e tal, vai ser sussa. Pô, tudo bem, né? Que já é uma coisa um pouco estranha, porque você não deveria ser sedada pra fazer um procedimento a laser, né? Mas tudo bem, foi sedada. Eis que ela acordou e o cara tinha feito uma lipoaspiração nas axilas dela. Isso mesmo que você ouviu. E aí a Luísa acordou, né? Ela falou, que porra é essa? Só que eu imagino que ela não falou que porra é essa, porque ela é uma pessoa meio contida e tal, né? Assim, não é desbocada que nem eu. Mas imagino que, né, sentimento geral tenha sido, que porra de caralho é esse?
E eis que o médico disse pra ela que era ali um presente. Um presente porque ela tava com muita gordura nas axilas e tal, tava precisando. Ela falou, como assim você fez uma cirurgia sem a minha autorização? Ele disse, não, mas eu tive autorização do seu marido. Falei com ele no telefone, ele disse que tudo bem, que era pra fazer. Ela disse que já fez terapia pra se recuperar disso, que a cirurgia acabou deixando ela com cicatrizes, que ela não pode nem fazer nenhum procedimento pra melhorar essas cicatrizes porque ela entrou em depressão, emagreceu muito, tá muito abaixo do peso, então não pode fazer nenhuma cirurgia, né, por risco de saúde. Então que ela estaria se divorciando, né, também por causa disso, porque obviamente, assim, é um cara que simplesmente autorizou um procedimento que ela não gostaria de fazer no corpo dela por nenhum motivo. E olha só, nenhuma dessas duas coisas, né, tanto o médico que faz um procedimento sem a sua autorização quando você está sedada, quanto o marido que tem que autorizar alguma coisa sobre o seu corpo, nenhuma dessas coisas são coisas que são muito distantes da nossa realidade geral, tá? Eu mesma conheço mais de uma pessoa, na verdade 2 pessoas, não é como se fosse um número absurdo, mas 2 pessoas que tiveram médicos que fizeram procedimentos não autorizados nelas. Uma dessas pessoas foi colocar silicone. Enquanto ela tava na mesa de cirurgia, o médico resolveu dar uma mexidinha no nariz dela, deu um negocinho, que foi uma coisa que causou muito problema pra ela, porque o nariz caiu, enfim, teve que fazer cirurgia, implante, de sei lá o que e tal. Simplesmente o médico, sem autorização dela, resolveu mexer no nariz dela, achou que não tava bom o suficiente e causou vários problemas. E se a gente for parar a pensar, nós mulheres ainda hoje precisamos da autorização do nosso marido. Se a gente quiser fazer, por exemplo, uma laqueadura pra não ter mais filhos. Sim, precisa lá da autorização, assinatura do marido. Esses dias mesmo eu ouvi um relato de uma mulher que foi fazer a laqueadura, foi no médico, no ginecologista, sem o marido e ela não pôde fazer, ela precisou voltar um outro dia com o marido pra ele assinar os documentos pra ela, autorizando. Ela disse que inclusive a assinatura dele ficava antes da dela. Então assim, por que eu tô falando isso? Escolha bem os seus profissionais, sempre. Se possível, prefira profissionais mulheres para determinados procedimentos, determinadas coisas, sabe? Mulheres vão te entender um pouco melhor. Eu sei que parece, assim, meio seletivo de se falar isso, mas é verdade. Se tem uma ginecologista mulher, ela vai te entender melhor, porque ela sabe exatamente o que você tá passando, sabe? Existem estudos que falam que muitas vezes mulheres sentem dores e coisas do tipo, que os médicos simplesmente não ligam, porque a mulher que acham que é frescura, existem vários relatos do tipo. Então uma coisa que eu gostaria de dizer é, escolha bem os seus profissionais com quem você vai trabalhar, principalmente coisas médicas. Se possível, escolha mulheres médicas. Elas vão sempre te entender melhor. Elas vão ter uma visão feminina do problema que você está passando, do que você está passando, vão entender melhor o seu corpo, os seus sentimentos. Se possível, claro, existem bons médicos homens, é óbvio, é claro. Mas assim, dê preferência, sabe? Escolha bem os seus parceiros. Pessoas que vão te respeitar, que não vão controlar o seu corpo, não vão tomar decisões pelo seu corpo e pela sua vida, sabe, assim. Eu sei que a gente sabe disso, né, é uma coisa que a gente sempre diz, mas é sempre bom reforçar, e assim, toda a força do mundo, a Luísa, eu acho que é de uma força incrível ir a público e contar essa história, porque eu imagino o trauma que isso não deve ser, você simplesmente ser desacordada e ter um procedimento cirúrgico feito contra a sua vontade. A Luísa disse que ela ainda não teve forças pra abrir nenhum processo contra o médico, mas eu espero realmente que ela abra, porque muitas vezes é só fazendo doer, aonde dói mais pra certas pessoas, que a gente de fato consegue fazer com que elas entendam o peso das ações dela. Nesse caso, especificamente, no bolso. E agora que a gente tá falando de casamentos que chegam ao fim, chegou a hora da gente falar da treta do Pyong. Que assim, né, chocou o quê? O total de 0 pessoas depois do show que foi o BBB 20. Basicamente, pra quem não entendeu a treta, o que aconteceu foi... Na semana retrasada, quer dizer, semana passada, começou os boatos de que o Pyong Lee teria traído a Sammy, que é a esposa dele, no reality show que ele gravou, Ilha dos Famosos, que não foi ao ar ainda. Teoricamente, ele teria traído a Sammy com a Antonella, que é uma ex-BBB que também tava no reality. Daí a Sammy foi nos stories e postou ali falando que não teve nada disso, que ele foi tentado sim pelo demônio, mas que ele não sucumbiu à tentação dessa vez e tal. Chegou até a chamar a Antonella ali de vagabunda no story, que depois ela apagou. Nesse primeiro momento, eu confesso que eu olhei e falei assim, isso aqui tá com cara de gente arranjando tretinha assim, sabe, pra bombar o reality. Pensei com os meus botões. Passou. Só que começou as chamadas do reality
na TV. E nessas chamadas apareceu uma cena onde aparecia, não dava pra ver muito ali, né, o Pyong na cama com outra mulher. Corta para, logo depois disso, a Sammy compartilha essa imagem nos stories e fala que o casamento dela tinha chegado ao fim, que ela tentou mentir pra si mesma por muito tempo, mas que ela não podia mais e que tava doendo muito nela. Assim, olha só, alguém esperava alguma coisa de diferente? Era óbvio desde o BBB que esse homem estava disposto a trair em rede nacional a qualquer momento. A gente só não diz que o Pyong traiu a Sammy no BBB, assim, conforme eu digo, tá? Mas outras pessoas, porque de fato ele não conseguiu fazer porque ninguém topou. Porque ele tentou. Ele tentou, ele tentou, ele tentou, ele tentou. Uma hora ele ia conseguir. E foi num reality, aparentemente, né, pra todo mundo ver. Eu acho que ainda existe, talvez, a pequena possibilidade, mas aí sou eu, tentando ser muito otimista, porque eu não gostaria de ver essa menina se fudendo desse jeito, de ter o marido traindo ela em rede nacional dessa forma, disso tudo ser uma invenção pra bombar o reality, tá? Isso eu estou sendo muito otimista, tá? Provavelmente não. Mas enfim, vai ter o reality, quem quiser ver, veja. Eu sinceramente me recuso, não vou dar audiência pra esse tipo de coisa, pra esse homem fazendo merda na TV, né? Porque assim, coitada da menina, enquanto a gente dá mais dinheiro e mais audiência pro cara traindo ela em rede nacional. Eu não vou assistir. Fiquem a gosto de vocês. E eu desejo a Sammy o poder de Luísa Sonza de pegar uma situação muito bosta, onde todo mundo te crucificou, e transformar numa coisa muito, muito foda, que foi esse álbum dela, novo, que tá maravilhoso. Eu espero que ela consiga fazer essa transformação, sabe? Né? Porque até agora essa menina só se fudeu nessa história. E o que vai acontecer? Vão continuar enfiando dinheiro no cu do Pyong. Eu tenho certeza. Vai fazer o quê? É assim que o mundo funciona, né? Não assista o reality show. Vou advocar a não assistirem, não deem dinheiro pro Pyong. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!